Fala pessoal, bora dar uma olhada na previsão do tempo, já que o IMET lançou aqui uma preocupação para a gente, porque tem chuvas intensas para alguma região do Brasil e ao mesmo tempo tem calorão em outras. Vamos dar uma olhada então no que está acontecendo no território brasileiro a partir da luz da climatologia. Bora então comigo. A primeira notícia, pessoal, é essa: o IMET lança um comunicado de chuvas intensas que devem cair nas próximas 24 horas, então é importante que todo mundo fique atento aí ao que está vindo, tá? O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, em conjunto com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, traz o alerta para mudança no tempo, inclusive com aparecimento de chuvas nas próximas horas em Rondônia. No estudo, o IMET informa que haverá chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia, com ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. A gente consegue ver algumas regiões aqui importantes. Dá para ver aqui também, gente, a movimentação de massas de ar, de nuvens, né, muito intensas, mais ao norte do território brasileiro e também ao sul, na divisa ali com a Argentina, com o Uruguai. A gente vai ter algumas situações ali mais delicadas. Aqui um outro mapa, uma outra imagem mostrando também essa realidade. Essas precipitações deverão ocorrer já no domingo, dia 31 e no dia 1º de setembro. A princípio se encaixam como tempestades esperadas, mas sem tempo severo associado. É fato que esse estudo e a previsão do tempo do News Rondônia já haviam noticiado isso justamente por volta da passagem no final de agosto. Entre o norte e o noroeste, a previsão de chuvas de nível 1, caracterizadas como tempestades severas isoladas e ou pouco organizadas. É importante saber que elas chegam para amenizar o problema do tempo seco aliado à baixa umidade relativa do ar que está em praticamente todo o país. No sul do estado, a região vem sendo castigada pela baixa umidade, principalmente no município de Vilhena. Mas galera, no sul do Brasil, tá sob alerta de rajadas de vento de até 80 km por hora já no início da semana. Vamos dar uma olhada nos detalhes aí da previsão do tempo, aqui com o tempo.com, tá? Uma frente fria associada a um ciclone extratropical no leste da Argentina e ao sul do Uruguai, já está atuando no sul do Brasil e vai manter sua influência ao longo de toda a semana na região, deixando alerta de chuvas intensas e risco de tempestades severas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no Paraná. Devido à aproximação desses sistemas, os ventos do quadrante norte sofrem aceleração e levam risco para transtornos nessas regiões costeiras no Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, em razão de rajadas que podem atingir, rajadas de vento, tá? 80 km por hora, entre segunda-feira, dia 1º, e quarta-feira, dia 3 de setembro. Essa condição é normal para essa época do ano, que já possui características de primavera. Vamos entrar na primavera, tá, galera? Quando o centro-sul do Brasil se observam os maiores contrastes térmicos proporcionados pelas massas de ar quente que ganham força no Brasil central e pelas massas de ar frio polar que avançam pela região sul. A região de encontro dessas massas são sistemas que a gente chama de sistemas frontais. Alertas para aumento de ventos e rajadas de 80 km por hora no domingo, dia 31, que já passou, e na madrugada de dia 1º, os ventos ganham intensidade por volta do início da manhã, podendo atingir os 70 km nas regiões costeiras. Localidades das demais regiões do Rio Grande do Sul e do meio-oeste de Santa Catarina também registram aumento dos ventos com rajadas de até 60 km por hora, tá, galera? No decorrer da manhã da segunda-feira, a intensidade dos ventos continua e há potencial para valores de quase 80 km por hora no leste do Rio Grande do Sul e de 70 km nas regiões de serra dos estados do sul e região do Planalto de Santa Catarina. Essa condição é persistente, se mantém ao longo de toda a tarde, o que pode potencializar o risco de transtornos como queda de árvores, destelhamentos e problemas na rede elétrica. No período da noite de segunda-feira, os ventos diminuem de intensidade, mas ainda podem atingir os 70 km por hora no litoral do Rio Grande do Sul e no extremo sul de Santa Catarina. Nos próximos dias, há diminuição da intensidade dos ventos na terça-feira, dia 2, o que diminui o risco de transtornos na costa e no interior. Ainda há previsão de uma condição ventosa ao longo do dia, com ventos máximos variando entre 40 e 50 km por hora. Na quarta-feira, a frente fria está melhor formada sobre o Rio Grande do Sul e regiões de aceleração de ventos voltam a ganhar intensidade durante a madrugada, com ventos 70 km por hora atingindo o litoral norte do Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina. A região de serra dos dois estados e no Planalto Catarinense, os ventos aumentam, mas não devem passar dos 60 km por hora. Vamos aproveitar, galera, e vamos ver qual é a previsão aí para setembro, que começa com o aumento do calor na maior parte do território brasileiro, tá? Temperaturas em torno de 40 graus poderão ser observadas nos próximos dias em locais da região centro-oeste, no Pará, no Tocantins, em áreas do interior do Nordeste também. Agosto de 2025 termina com aumento da temperatura em todo o país e a primeira semana de setembro promete muito calor no Brasil. Temperaturas em torno de 40 graus poderão ser observadas nos próximos dias em locais da região centro-oeste, no Pará, no Tocantins e em locais do interior do Nordeste também. Mas uma grande elevação da temperatura também está sendo
esperada para a região sudeste, com temperaturas que poderão alcançar valores entre 34 e 37 graus em áreas do oeste e do norte de São Paulo e de Minas Gerais. O estado do Paraná também vai sentir um grande aquecimento na primeira semana de setembro, com temperaturas que poderão alcançar marcas entre 34 e 36 graus em áreas do noroeste do estado. Na cidade de São Paulo, os termômetros devem superar a marca dos 30 graus a partir da quarta-feira, sem ar polar, mas com ventos quentes, hein? Nesse fim de semana último de agosto, os ventos quentes sopraram, né, ao longo do Brasil, esquentando o país como um todo. O aumento do calor na primeira semana de setembro vai fazer com que os níveis de umidade do ar fiquem baixos em grande parte do país, tá? Muitas áreas do centro-oeste, do sudeste, do interior do nordeste, do Tocantins, até do Paraná, devem registrar níveis de umidade entre 21% e 30%. Algumas áreas nessas regiões poderão ter níveis de umidade pouco abaixo de 20%. A chuva no Brasil nessa primeira semana de setembro ficará concentrado no extremo sul do país, com risco de tempestade, especialmente no Rio Grande do Sul. As pancadas de chuva serão frequentes na costa leste e nordeste, nos estados de Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Para finalizar, galera, vamos dar uma olhada aqui no INMET e ver as regiões de perigo potencial de chuva nos próximos dias, tá? Galera, a gente vai pegar uma grande área amarela, tá? Onde chuvas intensas poderão acontecer em alguns lugares. Vou dar uma clicada aqui para a gente poder dar uma olhada, ó. Um perigo potencial em várias regiões, onde o INMET traz possibilidade de chuvas intensas em algumas dessas áreas, que vão passar lá no norte do país, mas o Amapá, parte do Pará, do Amazonas, na fronteira do Amazonas com o Acre, em Rondônia. A gente vai pegar também a região central ali, alguns estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, o Piauí, que já está no Nordeste, né? O Maranhão, parte do interior, inclusive, desses estados. A gente vai ter um perigo potencial, mas é um perigo potencial de baixa umidade, tá, galera? Não de chuvas. As chuvas intensas, elas se dão mais ao sul e ao norte do país. A gente vai ter um calor muito grande na região central e a baixa umidade. Também a possibilidade de chuva, de acumulados de chuva na região entre Salvador, passando ali pelos estados, saindo da Bahia, né? E passando pelos estados de Sergipe, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Essa região mais litorânea também pode sofrer com chuvas, tá? E aí é importante que fique atento. Os ventos costeiros vão atingir principalmente o sul do Brasil, com destaque aí para o Rio Grande do Sul, onde nós temos uma possibilidade grande de ventos de até 80 km, como a gente falou aqui, atingindo essa região e parte também mais ao sul de Santa Catarina, tá? Então, algumas regiões de chuva estão na fronteira do Brasil com Uruguai e Argentina e ao norte do Brasil. Mas a grande parcela do território brasileiro vai vivenciar muito calor e aí precisa ter atenção principalmente com a baixa umidade, que será uma tendência nessa primeira semana de setembro. E, gente, estamos começando a primavera. Tamo junto, tá? Se você gosta de previsão do tempo, aproveita para se inscrever no canal, porque agora a gente vai trazer praticamente todas as semanas a previsão do tempo aqui para você ficar por dentro de tudo que acontece com relação à previsão do tempo no nosso dia a dia. Obrigado, galera, pela audiência, pela paciência. Daqui a pouco a gente volta com mais previsão do tempo no canal. Fui!